Opa, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei qual horário você vai assistir esse vídeo, mas é uma satisfação tê-lo aqui ouvindo, vendo sobre holding patrimonial, sobre holding familiar, holding do agronegócio, enfim, várias holdings que estamos conceituando e trabalhando nesse canal. Agora eu vou falar sobre a importância de entender, de compreender, de organizar o patrimônio, tanto antes quanto depois de criada a holding, principalmente holding patrimonial, já que estamos falando de patrimônio, obviamente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliano Camelo. Espera aí que está tocando o telefone, vou tentar parar esse barulho. Enfim, vai assim mesmo. Muito bem. Meu nome é Juliano Camelo. Meu Instagram, @contador_holding. Nesse Instagram ou nesse canal vou estar falando sobre holding de um modo geral, dando conceito, dando informações, tanto para quem quer trabalhar em parceria, ou seja, Juliano, não tenho tempo para estudar sobre holding, mas tem aqui um cliente que está querendo entender sobre holding, está querendo fazer uma holding, vamos trabalhar junto? Vamos montar o projeto junto e dali para frente o cliente é contigo, principalmente falando em contadores, advogados também, né, mas principalmente contadores, ou seja, a contabilidade mensal é sua, né, que está aí do outro lado, querendo atender esse cliente, mas o projeto a gente pode trabalhar junto. Mas vamos lá. Falando então sobre o patrimônio de antes e depois. Por que entender, por que compreender, por que da importância de organizar esse patrimônio? Bem, eu vou trazer alguns exemplos que já aconteceram comigo, né? Desde os mais loucos, né? Aquele patrimônio que o cliente chega, eu tenho 20 imóveis. Tá, então vamos ver aí a tua declaração de imposto de renda, traz aí para mim dar uma olhada, me manda aí um PDF, enfim, né? Manda impresso por caso. Aí a pessoa traz, a pessoa envia, e aí tem lá 8 imóveis. Ué, mas a senhora não falou que tinha 20? A senhora não disse que tinha 20 imóveis? Como é que só tem 8 aqui? Mas sabe como é que é? Um eu coloquei no nome da tia, o outro eu coloquei no nome da minha mãe, o outro ainda está em contrato, mas é um contrato de gaveta lá que não sei o que, bababá, né? Ou seja, primeiro a gente tem que cuidar dessa organização, né? Entender, vem cá, por que está no nome da tia, da avó, do bispo? Vamos organizar isso aí, vamos sentar com o cliente e por que esses imóveis estão aqui, estão ali? Tu não tá no nome do meu irmão, mas é que era uma parte minha, uma parte do irmão, e daí acabamos fazendo um no nome de um, no nome do outro. Tá, vamos organizar tudo, né? Aí às vezes tem esse primeiro gasto, esse primeiro investimento para colocar os bens nos nomes certos, né? Para que amanhã, depois, numa sucessão familiar, aí, na hora que vier faltar o patriarca, a matriarca, enfim, quando bater as botas, né, não dá esse rolo assim de ter que descobrir onde é que está esse patrimônio. Esse é o primeiro ponto. Esse é um dos casos que já aconteceu, assim, mais confusos aí dos que eu já peguei. Outra questão que pode acontecer é aquilo que eu falei agora há pouco, do estar em contrato. Aí você tem que identificar, tá, mas está em contrato por quê? Porque ainda está pagando, porque é um imóvel em processo de incorporação, é um imóvel de uso capião, né, que vai resultar em um uso capião. Procurar identificar, né, como que está nessa situação. Um imóvel que está pagando, não terminou de pagar, ou seja, buscar essas informações. O outro ponto a se analisar, talvez não tão exagerado quanto esse primeiro que eu falei, é verificar as matrículas desses imóveis. Porque, por vezes, você vai pegar o imposto de renda da pessoa, vai estar lá uma descrição mais simples do imóvel, vai estar lá, hoje é a rua Santa Catarina, mas você vai lá na matrícula, tá rua A, esquina com a rua B, do loteamento XYZ, e aí hoje é a avenida, rua Santa Catarina, do bairro tal, né? Ou seja, a nomenclatura de rua, de bairro, com o tempo ela vai mudando, alterando, evoluindo, né? Começa lá no loteamento com rua A, B, C, D, Y, J, e aí depois esse loteamento ele vai criando corpo, vai virando aí parte de um bairro maior, né? Ou seja, de uma estrutura maior, e aí muda o nome da rua, muda o nome do bairro, né? Ajusta-se se é por uma questão de município, então tem que olhar isso aí. Verificar se esse imóvel está com a metragem correta, verificar se esse imóvel, às vezes tem lá, na matrícula está um terreno, né? E mais uma averbação de um imóvel, uma casa, ou tal terreno e uma informação lá dizendo, olha,
consta a informação lá de que tem um imóvel a ser regularizado, ou seja, precisa ter essa informação. Diante dessas informações, você vai começar a entender o que você vai gastar de tempo, de taxas, de impostos, né, para colocar esse patrimônio aonde ele deveria estar e na forma que ele deveria estar. Talvez uma casinha de madeira eu vou derrubar, então não vou precisar averbar ela, não vou precisar regularizar. Mas talvez eu precise regularizar porque tenho intenção de fazer isso ou aquilo, né? Tem algumas intenções a serem seguidas por ali. Então esse é o primeiro passo, entender, organizar o patrimônio antes de criar a empresa. O segundo passo, aliás, eu já vi problema até de ter que ajustar o regime de casamento, né? Porque quando comprou o imóvel, tinha lá talvez uma união estável. O marido e mulher viviam em união estável. Depois de comprar o imóvel, ainda que tenha sido comprado em nome dos dois, né? Ou seja, os dois são donos, mas depois de comprar o imóvel, daí vão lá e fazem o casamento no civil. Aí casam em regime de separação total de bens, ou casam em regime parcial de bens, e aí tem um conflito de informações, de divergência de informação da data que adquiriu, comprou, para a data que casou, para a data de hoje. Então, enfim, N detalhes aí que é interessante averiguar antes de constituir a empresa, antes de constituir a holding patrimonial. Beleza, levantei todas as informações, ajustei tudo o que precisa, cheguei ao ponto lá, aquele meu cliente que tem 20 imóveis, vamos regularizar desses 20, nós vamos regularizar 8, depois mais 2, depois mais 4, ou seja, ou talvez vamos conseguir regularizar os 20, beleza. Aí você define com o cliente, vem cá, meu camarada, desses 20 imóveis, 8 tá ok, quer já constituir a empresa e depois a gente pensar nos outros? Vamos embora, vida que segue. Não quero, ainda quero constituir só 4, ou quero regularizar tudo. Beleza, vamos regularizar tudo para depois constituir. Mas, dependendo da situação, eu posso, olha, você tem 20 imóveis, desses 20, sei lá, 16 está ok, 4 está com problema. Os 20 estão no teu nome, beleza. Ainda que seja por contrato ou coisa assim, mas está no teu nome. Então, esses 4 que está, às vezes, só num contrato, ou que demanda alguma retificação diária, alguma coisa assim, nós podemos colocar ele dentro da empresa. Claro, eu coloco dentro da empresa, mas depois eu tenho que, né, caminhar para regularizar. Então, tem que pensar, né, qual o melhor caminho, qual o melhor momento para constituir a empresa e para integralizar esses imóveis. Se é tudo de uma vez só, se é uma parte agora, uma parte depois de uma segunda alteração, e aí vai fazendo alterações tantas quantas for necessária para constituir todos os imóveis dentro para integralizar, desculpa, todos os imóveis dentro da holding patrimonial. Beleza, constituir, está lá tudo dentro da holding patrimonial. Segundo passo é conscientizar esse cliente, essa família, de que a partir do momento que os imóveis estão dentro da empresa, estão dentro da holding patrimonial, a holding patrimonial é uma empresa. E para ter proteção patrimonial, para ter economia tributária e para depois pensar em sucessão familiar, eu preciso tratar isso como empresa. Principalmente no sentido de que tem que entender que o dinheiro do aluguel recebido, o dinheiro resultante da venda de algum imóvel, de alguma negociação, o dinheiro que vai ter de ganho, talvez de uma aplicação que tenha lá dentro da empresa, tudo isso é da empresa, não é mais da pessoa física. A pessoa física é sócia e dona da empresa, né? Proprietária, dona da empresa, e a empresa que é dona, proprietária dos imóveis. Então o aluguel não é mais da pessoa física, o aluguel é da empresa. Essa pessoa física tem que ter prolabore ou distribuição de lucro, né? Ou seja, tem aí uma tramitação para ser seguida para que esse dinheiro chegue até o sócio, se assim ele entender que é importante chegar até ele, né? Porque se eu criar a empresa para toda hora eu esgotar os lucros e trazer para a pessoa física também não faz muito sentido. Eu posso uma parte do lucro distribuir, até para ter ali pequenos investimentos, cobrir gastos da pessoa física, mas uma boa parte do lucro é interessante que ele se renove dentro da empresa para que a empresa aumente o seu próprio patrimônio e consiga sobreviver, né? Ou seja, consiga pagar também as suas despesas. Outra coisa muito comum é,
Ah, criei a empresa, holding patrimonial, coloquei um apartamento lá, mas na hora de pagar a conta de IPTU, na conta de condomínio, aí pago da conta pessoa física. Ou seja, tem que ter essa separação, essa segregação, e entender que não é mais da pessoa física e sim da pessoa jurídica. Isso é só um dos pontos, né? Mas essa questão de conscientizar. E aí depois, no dia a dia, começar a explicar, olha, o patrimônio funciona assim, vai abrir uma conta da empresa, o dinheiro da empresa vai entrar aqui, todos os gastos vão ser contabilizados, né? Todas as receitas devem ser contabilizadas da melhor maneira possível, da maneira mais clara possível, até para ter principalmente a questão de proteção patrimonial, né? Porque, assim, por que buscam muito a proteção patrimonial? Porque às vezes a pessoa tem uma empresa operacional, sei lá, tem lá uma indústria com 200 funcionários, tem uma indústria lá com 300 funcionários, 200 funcionários, 100 funcionários, tem fornecedor que bate na porta toda hora, tem o cliente que pode bater na porta toda hora, ou seja, tem N problemas que podem acontecer, N situações passivos que podem acontecer. Claro que você vai ter essa empresa operacional, essa indústria, esse comércio, essa prestador de serviço, sempre fazendo o melhor para não fazer nada de errado, mas às vezes acontece. Então, imagine lá que tu está trabalhando essa empresa operacional, é algum tipo de indústria, de algum produto que do nada esse produto deixa de ser vendido, deixa de ser comercializado ou aumenta o imposto de forma tão drástica que você não consegue mais produzir e aí, puf, quebrou a empresa operacional. Então, se essa empresa quebrar, a possibilidade desse patrimônio, né, esse passivo vir para o patrimônio pessoal é grande. Agora, se eu crio uma holding patrimonial e trabalho ela bem segregada, separada, diminui muito, consideravelmente, muito, não vou dizer que totalmente, que 100%, mas diminui muito o perigo de extrapolar, né, a empresa operacional extrapolar para a pessoa física e a pessoa física ainda extrapolar para a holding patrimonial a fim de buscar esses bens. Tá? É só em casos extremos assim que ia acontecer isso. Mas né, é uma grande proteção desde que você tenha essa segregação, essa separação. Do contrário, não adianta nada misturar, desculpa, não adianta nada constituir a holding se você começar a misturar o patrimônio da empresa com o patrimônio da pessoa física. Ou ainda, com o patrimônio da outra empresa lá, da empresa operacional, quem assim tem empresa operacional também. Certo? Então, esses são alguns pontos aí do antes e também do depois de criar a holding patrimonial, que é importante você que vai criar uma holding entender, e é importante para quem vai atender um possível cliente também buscar trazer essa informação, levar essa informação para o cliente. Beleza? Esse foi mais um vídeo aí sobre o assunto de holding, sobre alguns assuntos de holdings, né? Holding patrimonial, agronegócio, familiar, holding pura e tudo mais. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha, dá um like aí, e encaminha para algum amigo, alguma amiga que talvez queira entender mais sobre esse assunto. Beleza? Forte abraço, obrigado e até a próxima.